Vamos abrir em Tito, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Tito, ele é mencionado 10 vezes no Novo Testamento. E some-se a isso essa carta que Paulo escreveu a esse homem. Tito, em uma das menções que é feita em 2 Coríntios, Paulo o chama de companheiro e co-obreiro, cooperador. Essa palavra companheiro, ela é uma palavra bastante interessante. Ela vem do latim cum panis e significa aquele com quem nos assentamos ao redor da mesa e dividimos um pedaço de pão. Isso fala de intimidade. Eles tinham um relacionamento muito próximo e Tito era um resolvedor de problemas. As 10 vezes que ele é mencionado, nós sempre vamos vê-lo resolvendo algum problema, apagando um fogo, como se diz lá em Minas. Paulo tinha bastante confiança nesse homem. Qual é o background dele? Qual que é a história dele? Como é que nós vamos ver esse homem aparecendo nas páginas do Novo Testamento? A primeira vez que ele aparece no Novo Testamento está lá em Atos, capítulo 15. Nós sabemos que ele está lá, mas eu preciso fazer uma correção rapidamente. Ali o nome dele não é mencionado, mas nós sabemos que ele estava ali. Vocês se lembram qual é o contexto de Atos, capítulo 15? O contexto é o seguinte: a igreja de Antioquia e outras igrejas que já estavam estabelecidas, elas estavam caminhando, elas estavam crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, certo dia, apareceram alguns judeus, os judaizantes, e eles vinham com uma nova proposta. Eles diziam ali em Antioquia que tudo certo, para que alguém seja salvo, precisa realmente ter fé no Filho de Deus. Mas isso não era o bastante. Então eles diziam que era necessário também que os gentios se circuncidassem. Então uma grande celeuma se levantou, e claro, esse é um problema muito sério, era um problema muito sério, porque o fundamento da verdade, o fundamento do Evangelho, ele estava sendo atacado nas suas bases. Tire esse fundamento e nada mais sobrará. Abacuque, ele já dizia, tantos séculos antes do nascimento do Messias, de que o justo viverá pela fé. Romanos também, citando Abacuque, diz que o justo viverá pela fé. Essa foi a grande batalha no 16º século, na época da Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele diz que ele foi a Roma para pagar uma promessa, ele era um padre, e quando ele subia ali em Roma, as escadas, ele subia de joelhos como uma forma de penitência. Então ele diz que ali no meio do caminho, ele escutou uma voz que lhe dizia: o meu justo viverá pela fé. E ele diz que isso foi tão real para ele, que ele se levantou dali, foi embora e nunca mais voltou a Roma.
A nossa fé, e é a nossa fé somente que nos salva. É somente a nossa fé no Filho de Deus, na sua obra consumada na cruz, é que nos salva. O perdão dos nossos pecados nós recebemos por causa da nossa fé no Filho de Deus. Nada mais pode ser acrescentado. Então era um problema muito sério, como vocês veem. A igreja então escolhe Paulo e Barnabé, e eles então são enviados para Jerusalém. E aí temos o contexto de Atos capítulo 15, onde houve aquele concílio, aquela reunião, onde se reuniram os apóstolos. Pedro estava lá, Tiago estava lá, outros estavam lá. Os apóstolos e presbíteros e outros se reuniram. Paulo, Barnabé também, eles foram lá. E ali então ficou decidido que é apenas pela fé em Jesus. E uma carta foi redigida e enviada às localidades. Tito estava lá. Embora Lucas, no seu relato do livro de Atos, ele não vai mencionar o nome de Tito. Como é que nós sabemos que Tito estava lá? Através de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e versículo 3. Quando Paulo diz que ele foi com Barnabé e ele levou consigo a Tito. E no versículo 3 ele diz que, e Tito, mesmo sendo grego, ele não foi obrigado a circuncidar-se. Mas por que Tito estava lá então? Certamente ele estava ali como um caso vivo, um testemunho vivo, para que os presbíteros e apóstolos em Jerusalém pudessem ver como a graça de Deus também estava sendo repartida, demonstrada, revelada aos gentios. Ele era grego, ele era puro sangue, ele era grego dos dois lados. Ele não era como Timóteo, cujo pai era um pai grego e a mãe judia, mas ele era um puro sangue, no sentido da palavra. Ele era grego de pai e grego de mãe, e ele estava lá. Mas por que Lucas não registrou nada da sua estada ali? Provavelmente porque ele não proferiu nenhuma palavra, apenas com a sua presença física, sendo um testemunho vivo da graça de Deus, também demonstrada aos gentios. Voltando, eles voltaram, e os textos, as 10 vezes onde ele vai aparecer, é claro que ele e Paulo se tornaram colaboradores íntimos na obra de Deus. Ele era um companheiro de Paulo. Irmão, esse não é um título maravilhoso? Você ser chamado por alguém, e durante toda a eternidade, Tito vai ser conhecido como um companheiro de Paulo. Alguém com quem Paulo se sentava ao redor da mesa e comia um pedaço de pão. Paulo tinha nesse jovem uma total confiança, porque ele era um homem de caráter provado. Assim como Paulo dá testemunho de Timóteo, dizendo que Timóteo tinha um caráter provado, Tito também tinha um caráter provado. Daqui eu faço uma breve parada e pergunto aos meus irmãos: será que não é por causa dessa falha, dessa falta de caráter em tantos que têm feito a obra de Deus que a igreja está como está? Um servo de Deus, ele disse no passado, de que se alguém não tem visão, uma visão espiritual, mas se ele tem caráter, certamente, se ele tentar fazer a obra de Deus sem visão, mas tendo caráter, ele trará dano à igreja de Deus. Porém, o seu dano, esse dano, não será tão significativo quanto aquele que tem visão, mas não tem caráter. Tito era um obreiro aprovado, um homem que tinha em si o caráter de Deus. Aqui, nessa carta, é muito claro. Você vai ver a grandeza da obra que Paulo estava confiando a este homem. Você percebeu quando nós lemos? Paulo diz: por esta causa eu te deixei em Creta, na ilha de Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. A igreja ali em Creta, ela estava
desorganizada. Ela precisava de ordenamento. Haviam muitas coisas que precisavam ser ordenadas. E Paulo e Tito, pelo texto podemos depreender, eles estavam ali, trabalhando, labutando juntos, para colocar a casa de Deus, a igreja de Deus ali em Creta, em ordem. Mas o trabalho, ele era além das forças daqueles dois obreiros. Paulo, ele levantava os olhos e via necessidades, irmãos, assembleias clamando por ajuda em todo lugar. São verdadeiras as palavras do Senhor, quando ele disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e nós precisamos rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Então Paulo, é uma expressão em inglês, é overwhelmed, esmagado pelo peso da obra. Ele sente que ele deve ir embora, e ele não tem outra pessoa em quem ele possa confiar tanto para continuar a tarefa. Então ele vai embora com o coração partido, porque você vai ver em outras passagens que ele combinou com Tito de encontrá-lo em tal lugar, e quando ele chegou ali, Tito não estava. E ele disse que uma porta grande se lhe abriu para pegar o evangelho. Mas ele diz, eu não tive paz, porque o meu amigo, o meu cooperador, ele não estava lá. E Paulo partiu para encontrá-lo. Então aqui em Creta as coisas estão muito complicadas. A igreja está desordenada. E Paulo então vai embora e mais tarde escreve-lhe e diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Havia muito trabalho a ser feito ali. E é nessa carta, embora não seja aquilo que está no meu coração nessa noite, mas é uma carta maravilhosa, embora concisa, com apenas 3 capítulos, é nessa carta que você vai ver 4 coisas necessárias para que a igreja de Deus esteja em ordem. Está mencionado aqui. Paulo, na sua carta, coloca 4 fundamentos. E esses fundamentos, eles permanecem até hoje. Onde quer que esteja o povo de Deus, o testemunho de Deus, essas 3 coisas precisam existir para que a casa de Deus esteja em ordem. A primeira delas você vai ver aí logo no início do capítulo 1, que é no capítulo 1, versículo 5. Paulo diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. A liderança da igreja, conforme as Escrituras, ela é composta por presbíteros, no plural. Sempre que o Espírito Santo tocar nesse assunto, ele vai usar a palavra presbíteros, no plural. É antibíblico a ideia de que um homem governe a igreja, de que um homem tenha proeminência e de que este homem faça todas as coisas. Isso não é bíblico. Liderança espiritual. E você pode ver as características desses presbíteros. Deveriam ser homens eminentemente espirituais. Se forem homens que governam uma igreja, que presidem sobre o povo de Deus, e se eles não tiverem visão espiritual, você pode bem imaginar onde esse rebanho será levado. Liderança espiritual é o primeiro ponto, o primeiro fundamento para que a casa de Deus esteja em ordem. O segundo ponto está aí no capítulo 1, no versículo 13. Quando Paulo vai dizer, a partir do versículo 11, ele vai dizer para Tito dos problemas que existem ali em Creta, vai lembrá-lo dos problemas que tem, e ele diz para Tito, é preciso fazê-los calar. Esses homens que andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, é preciso fazê-los calar. O segundo ponto, para que haja ordem na igreja de Deus, é uma disciplina espiritual. Na casa de Deus tem que haver disciplina, mas é uma disciplina espiritual. A liderança espiritual, a disciplina espiritual. O terceiro ponto está no capítulo 2, versículo 1. Um outro fundamento para que a casa de Deus esteja em ordem. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina. Sim, Davi,
Salmo 119, 105, que você lê, um salmo maravilhoso. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por 3 anos, em Minas, de 2005 a 2008, eu tive transporte escolar. Eu dirigia 242 quilômetros todo dia, buscando alunos no turno da manhã, à tarde e à noite. Ligava a van às 5 da manhã e depois desligava ela uma meia-noite e meia, 1 hora da manhã. E eu dormia todas as noites, de segunda a quinta, num acampamento sem terra, não tinha energia, não tinha nenhuma infraestrutura. Então eu chegava ali, uma meia-noite e meia, 1 hora, chegava, os meninos desciam os últimos, e eu pegava a minha lanterna, porque ali era um lugar inóspito, tinha muitas cascavéis, e eu abria a porta e batia a lanterna no chão para ver onde eu estava pisando, e eu colocava um pé e dava a volta para abrir a porta do outro lado e arrumar o meu colchão. E eu ia recitando esse versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A casa de Deus precisa, na casa de Deus, precisa haver a sã doutrina. Não é apenas doutrina, mas a sã doutrina. A verdade pura do Evangelho, sem nenhum subterfúgio, sem mais e sem menos. E o último ponto está ali no capítulo 3, versículo 8. Diz: fiel esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Aqueles que creem em Deus, os crentes devem estar envolvidos em boas obras. Esse é o nosso chamamento, deve ser a nossa vocação. Então, liderança espiritual, disciplina espiritual, sã doutrina e boas obras. Foram essas coisas as quais o apóstolo encomendou ao seu amado filho Tito, seu cooperador, o seu companheiro, que ele fizesse, e assim a igreja de Creta, ela seria ordenada. A igreja de Creta enfrentava grandes problemas muito sérios. Você vai ver aqui no capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim, e aqui ele vai dar a condição dos cretenses. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Você já pensou você descrever alguém que você conhece dessa maneira? Será que se Paulo dissesse cretenses, mentirosos, já seria demais? Mas ele acrescenta essa palavra, ele diz sempre mentirosos. Eles não poderiam falar a verdade. Mentirosos é o que eles eram em essência. Eles eram sempre mentirosos. Para eles era impossível deles falarem a verdade. Feras terríveis, ventres preguiçosos. E Paulo diz: tal testemunho é exato. Aquilo que o profeta deles, a maneira como o profeta deles os descreveu, esse testemunho é exato. E Paulo diz: repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então é nessa atmosfera que esse homem, não sabemos a idade dele, mas ele era bem mais novo que Paulo, certamente. É nessa esfera de ação onde ele irá operar. No meio de problemas terríveis, que nós nem, talvez a maioria de nós aqui, talvez nunca tenha experimentado problemas como esses aqui. Nunca tivemos que lidar com problemas tão sérios na obra de Deus. E agora esse homem é deixado ali. E no versículo, logo no início que nós lemos na saudação de Paulo, Paulo vai dar, seria como uma chave para que este homem, Tito, pudesse tomar dessa chave, a chave da verdade, e essa chave o ajudaria a abrir as portas ali, para que essa igreja fosse ordenada. E que chave é essa? É o que está ali no versículo 2. E é o que eu quero compartilhar um pouco com você nessa noite. Quando Paulo diz, no versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E o 2 agora, presta muita atenção que ele vai falar, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu
antes dos tempos eternos. Qual era o problema mais sério? O número 1, na escala de problemas, quando Paulo vai citá-los ali na sua carta, o número 1 é cretenses, sempre mentirosos. Mas ele já deu o antídoto, ele já deu a chave. Ele diz que o Deus que não pode mentir. É isso que eu queria falar com você nessa noite um pouco. O nosso Deus, Ele é um Deus que não pode mentir. Nessa sociedade contemporânea, é difícil acreditarmos nisso. Daniel, me belisca, para que eu tenha certeza que é verdade. É isso mesmo? Servimos um Deus que não pode mentir? Lendo sobre a mentira na sociedade moderna, contemporânea, muitos defendem que seria impossível nós vivermos numa sociedade onde somente se falasse a verdade. E que seria errado nós, como pais, falarmos toda a verdade para os nossos filhos. Esse é um ramo da psicologia que defende isso. Se nós falássemos toda a verdade para os nossos filhos quando crianças, nós estaríamos roubando deles o encantamento, o sonho. Então, eles me dizem que seria mais sábio, mais correto, para não trazer tanto trauma, que eu dissesse para ele que sim, Papai Noel existe. E aí ele é que cuida dele todo ano e vai lá e traz um presente para ele. Que eu pudesse dizer para ele que sim, a fada do dente existe. E outras bobagens que são contadas aí para as crianças. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que não pode mentir. Todos nós aqui, eu penso sem exceção, num momento ou outro da nossa vida, de uma maneira deliberada, ou talvez de uma maneira casual, nós mentimos. Nascemos num mundo caído, onde a mentira permeia toda a nossa sociedade. Toda a nossa sociedade. E sabemos que a mentira tem um pai, e o pai da mentira é Satanás. Nele não há verdade nenhuma. O quão distante ele está desse Deus que nós servimos. Se um é chamado de o pai da mentira, o outro, do outro é dito, do nosso Deus é dito que ele é um Deus que não pode mentir. Isso é difícil para nós entendermos, que o nosso Deus, Ele não pode dizer nada que não seja a verdade. Nele não há nenhum traço de mentira, e Ele não pode de maneira nenhuma compactuar com a mentira. Na nossa sociedade, a mentira, como que ela faz parte, ela é aceita. E alguns até justificam, talvez nos seus negócios, nas suas conversas. Eu me lembro disso, na década de 90, eu tinha um sócio, um homem, ele já morreu, ele era bem mais velho que eu, e um homem que não tinha o Senhor Jesus, ele não tinha o Espírito Santo. Nós somos sócios por 10 anos, mas graças a Deus, eu orei por ele. E muitos anos depois, quando ele estava se preparando para morrer, ele precisou de uma cuidadora. Ele caiu, ele não podia mais andar, ele quebrou alguns dos ossos, e era um homem de posses, contrataram uma cuidadora. E essa cuidadora pregou o Evangelho, e ele creu em Jesus. Graças a Deus. Quando eu vi essa história, eu fui lá na minha cidade, para saber se era verdade, graças a Deus. Mas ele era um homem justo, um homem correto, ele tinha um caráter, não um caráter cristão, mas ele era um homem correto. E eu me lembro uma vez, meu padrasto morava num sítio e plantou um feijão. E esse meu sócio, ele tinha 3 fazendas lá que circundavam a cidade. Então ele conhecia muito acerca de plantações e gado. E aí, conversando com o meu padrasto, eu disse, e o feijão? Ele falou, tá muito bom, Léo. E vai colher muito? Aí meu padrasto disse assim, vai colher mais ou menos uns 2 carros. Carro de boi, né? Uns 2 carros de feijão. Ah, legal. Passou uns dias eu conversando com esse meu sócio, Solegário o nome dele. E ele falou, Leonardo, e o feijão lá que seu padrasto plantou? Eu falei, Solegário, tá muito bom. Vai dar 2 carros. E ele falou assim, 2 carros? Que tamanho que é aquela chácara?
Eu falei, é o tamanho tal, a área que plantou. Ele olhou e riu e falou assim, 2 carros. Eu falei, ixi, é mentir. E eu fiquei quieto. Fui no meu padrasto e falei com ele, quando você colher eu vou vir, porque eu acho que eu contei uma mentira. E quando ele colheu, não deu nada de 2 carros, deu muito menos. Eu passei uma mentira para frente. E eu me lembro, eu fui nele e disse, Olegário, me perdoa, aquele dia eu contei uma mentira para o senhor. Foi uma mentira. E ele disse, Leonardo, você contou uma mentira para o gasto? Mentira para o gasto pode. Não, não existe mentira para o gasto. Não existe mentira branca. Existe a mentira e a verdade. Nosso Deus, Ele não conta uma meia verdade, ou uma mentira branca, ou uma mentira para o gasto, porque Ele é um Deus que não pode mentir. Abra comigo em Números, capítulo 23. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 23. E lá vai dizer algo maravilhoso acerca do nosso Deus. No versículo 19 do capítulo 23 de Números, o Espírito Santo colocou lá dessa maneira. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus não é homem para que minta. Você se lembra ali em Gênesis capítulo 17, capítulo 18, quando o anjo veio e prometeu a ambos, a Abraão e a Sara, de que eles teriam um filho? É muito interessante ali. Porque quando ele aparece para Abraão e promete-lhe um filho, é dito que Abraão riu. Ele riu da promessa que Deus estava lhe fazendo. E quando ele volta e fala isso para Sara, que tinha, quando disse a Abraão, ela tinha 90 anos e ele 100. E quando é prometido a Sara, ela tem a mesma atitude. Ela também, diz o texto, ela riu. E o anjo falou assim, você riu. Aí ela mentiu, ela diz, não ri. Ele diz, não, é certo que você riu. Lembra disso? E aí no capítulo 21 de Gênesis, tem o cumprimento dessa palavra, desse Deus que não pode mentir. Escuta comigo o que disse. É um versículo tão bonito, irmãos. Em 2016, aquele americano, Dana Congdon, ele esteve aqui, compartilhando conosco aqui, nesse local. E me pediram para fazer a abertura da reunião naquela noite. É esse versículo que estava no meu coração. Foi esse aqui que eu li naquela noite, em janeiro de 2016. Diz assim, no capítulo 21 de Gênesis, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Gênesis 21, 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Isso não é maravilhoso? Porque toda palavra proferida por esse Deus que não pode mentir, ela tem que ser cumprida. Por exemplo, com relação à nossa salvação. Sabemos que a nossa salvação originou-se no coração de Deus. Você se lembra, o texto, a passagem, ela lhe é familiar. Você se lembra como o homem pecou. Eles tomaram daquilo que Deus disse para não tomarem. Fizeram aquilo que Deus lhes havia proibido. Então é dito que depois que eles pecaram, eles perceberam que estavam nus. Você se lembra? E é dito que eles cozeram, fizeram roupas com folhas de figueira. Aí Deus vem, aquilo ali é tão cheio de ternura, né? Tão triste. Deus vem naquela paciência, naquele amor. Ele diz, onde estás? Onde estás? Os olhos do Senhor são olhos penetrantes. Ele vê tudo. E ele ainda pergunta, Adão, onde estás? Estou aqui, Senhor. Por que você está aí? Vim para cá para a gente conversar. Senhor, eu percebi que estava nu, me escondi. Então, o Senhor conversa, executa juízo. E há um versículo que diz que o Senhor fez para eles vestimentas de peles. Ali, o cordeiro, como nosso irmão compartilhou nessa manhã, o cordeiro tipificado. Então podemos dizer, é claro que não está ali, né? A nossa salvação, ela remonta a tempos muito mais antigos,
Mas ali, penso que é a primeira vez que temos o Cordeiro tipificado. Esse Cordeiro vai vir, ele vai chegar, ele está a caminho. E agora, durante toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, nós vamos ver a preparação para que esse Cordeiro um dia se manifeste. Então, com relação à nossa salvação, quando olhamos para a nossa salvação e tudo que foi feito, e da maneira como foi feito, irmãos, nós temos que tirar os nossos calçados e reconhecer que realmente nós estamos num terreno santo. É tão maravilhoso vermos que o nosso Deus é um Deus que não pode mentir. Coube a Mateus, o primeiro evangelista, ali no primeiro livro ali do Novo Testamento, narrar para nós a salvação que Deus enviou para a humanidade. Imagine comigo. Falamos aí em torno de 400 anos, é o chamado 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Um tempo onde não houve nenhuma profecia, pelo menos que foi guardada para nós. Um tempo de silêncio. Os céus, eles cerraram a sua voz. Não há, pelo menos registrado para nós, profetas trabalhando ou alguma coisa específica que o Senhor quisesse trazer alguma palavra para que pudesse ser guardada para nós. 400 anos de silêncio. É nessa época que vai ter lá as lutas lá dos Macabeus, que a Bíblia Católica, nos seus livros apócrifos, como história, é interessante ler. Então, muitas guerras acontecendo, muitas coisas acontecendo, 400 anos de silêncio. E aí, graças a Deus, que muitos, não muitos, né? Não diria muitos, mas alguns, eles mesmo, com toda a diversidade, com os céus cerrados, eles viviam vidas piedosas, aguardando a manifestação do Messias. Já compartilhei outra vez aqui, ali, Evangelho de Lucas, logo no início, como você vê o anjo vindo do céu, porque é um evento tão grandioso, a salvação da humanidade. Agora, o tempo apropriado se cumpriu e o Filho de Deus é vindo. Então foi necessário que um anjo descesse do céu para que se certificasse de que tudo será feito conforme a palavra dada por aquele Deus que não pode mentir. Então ele vai encontrar um Zacarias e uma Isabel. Lembra deles ali no início do livro de Lucas? Zacarias e Isabel. Zacarias significa Deus se lembra. Isabel significa o juramento de Deus. Então nasce ali em Londrina, nasce um menino. E aí os pais falam assim, vamos colocar o nome de Fernando. Não, Fernando tem muito. Põe Lincoln. Lincoln não gosto. Então como que coloca? Que nome nós vamos colocar? Vamos colocar o nome desse menino, Deus se lembra. E no outro lugar nasce uma menina. E aí a mesma discussão. Coloca Irene. Não. Irene já tem. Coloca Mariângela. Não. Então que nome daremos? O juramento de Deus. Por que Deus se lembra? Porque Deus prometeu que um dia o Messias virá e ele nos salvará dos nossos pecados. Então aquele casal, eu queria ter um filho assim, você não queria? Ao invés de chamar de Esdras, eu falava assim, Deus se lembra, você já lavou o carro para o papai? Juramento de Deus, você não lavou as louças ainda? E um dia, o Deus se lembra e o juramento de Deus, eles vão se encontrar para o cumprimento da salvação de Deus. E aí eles tiveram um filho. E novamente a mesma coisa. Que nome colocaremos? Coloca assim, coloca assado. E aí disse, não. Vamos chamá-lo de João. É João. O anjo deu o nome, João. Sabe o que significa João? A graça de Deus. Deus é gracioso. Então, teve, graças a Deus, homens e mulheres que aguardaram a salvação de Deus. Mas pense comigo, 400 anos de silêncio. E agora, Mateus é o encarregado por Deus para trazer essas boas novas de plena alegria, as boas novas de salvação. E como é que ele vai fazê-lo? Claro, o método de Deus, mostrando primariamente
que Deus é um Deus que não pode mentir. Então o que ele faz? Abra comigo em Mateus. Vamos ver como é que essa salvação foi anunciada ali por Mateus, evidenciando que o nosso Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o meu Pai, o seu Pai, Ele é um Deus que não pode mentir. Então Mateus começa, logo ali no versículo 21 do capítulo 1, o anjo diz assim para José: Maria, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, Jesus é o mesmo que Josué. Lembra do Antigo Testamento? Você se lembra de Josué, aquele servo de Moisés? E quando Moisés morre, Moisés vai confiar-lhe a tarefa de cuidar do povo, de guiar o povo para dentro da terra prometida. Ou seja, de trazer, de prover salvação para o povo. Livro de Esdras, você vai ver lá um sacerdote chamado Josué, Josué. Significa a salvação de Deus. Salvação de Deus. Então o anjo diz: ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E agora, isso vai ser atrelado à verdade de Deus. Vai ser colocado para toda a posteridade que o nosso Deus, esse Deus que orquestrou, que preparou, que planejou essa obra grandiosa de salvação, Ele é um Deus, Wagner, que não pode mentir. Então não são apenas palavras que o anjo disse. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E agora você vai ver uma expressão recorrente aqui no livro de Mateus. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. E cita o que o profeta falou: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você sabe quem falou isso? Isaías. Quantos anos antes desse evento Isaías proferiu essas palavras? Você sabe? Luiz, mais ou menos 750 anos. 750 anos. Deus usou a boca desse servo, desse profeta, para proferir essas palavras. Ele disse assim: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. 700 anos, é muita coisa, não é? O Brasil foi descoberto, né? Há 524 anos atrás. Imagina, você vai ali em São Paulo, você vê aquela confusão de prédios, de coisas, de construções, esse mundo de coisa que foi feito, que foi projetado, que foi executado em 524 anos. Agora, Deus falou há 750 anos atrás que um dia uma virgem, ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo, e que um menino sem ultrassom, um menino vai nascer, e o nome dele vai ser Jesus, porque significa salvação de Jeová. E esse menino, ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Graças a Deus, que o nosso Deus, Fernando, é um Deus que não pode mentir. E porque Ele é um Deus da verdade, o que Ele falou tem que acontecer. Depois, você vai ver aí, logo na frente, no capítulo 2, quando Herodes queria descobrir onde é que nasceria o rei dos judeus, ele perguntou, então, os principais sacerdotes, escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Versículo 5, capítulo 2. Eles disseram: em Belém da Judeia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. Então, irmãos, aqui é uma nota triste. Porque Herodes, esse homem malvado, um idumeu, inimigo do povo de Deus, ele vai nos principais sacerdotes e escribas do povo. Ele vai naqueles que deveriam saber, conhecer a palavra de Deus. E eles sabiam, mas não praticavam. Então, quando ele pergunta onde que vai nascer esse menino aí, o rei dos judeus,
Eles tinham a resposta, mas não tinham a vida. E eles, de bate-pronto, diz, em Belém da Judeia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Que profeta que falou isso? O profeta disse, tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Esse profeta foi Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 2. 760 anos antes de Cristo. E a palavra se cumpriu cabalmente, literalmente, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que não pode mentir. E aí você continua, logo aí na frente, você tem lá no capítulo 2, versículo 15, diz, no 14, versículo 14, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. A vida do menino estava em perigo. Então José toma Maria e o menino de noite e parte para o Egito. Então, quando ele partiu para o Egito, me deixa imaginar aqui, ele é meu vizinho, eu estou vendo ele arrumando aquele jumentinho ali, pegando a esposa, frágil, pegando aquele menininho e colocando e pegando umas roupinhas e indo embora. Ele está indo para o Egito. Eu não entenderia, eu falo, mas o Egito, por que o Egito? Por que não vai aqui para Maringá, que é mais fácil? Por que o Egito? E aí, então o Espírito Santo colocou. E lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito, chamei o meu filho. É claro, você sabe disso. Você pode aí estar pensando, irmão Léo, você não está trazendo nada de novo. Eu sei que o nosso Deus, ele não pode mentir, mas eu quero lembrá-lo. Eu quero trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Nesse mundo de mentiras, eu quero lembrá-lo de que o seu Deus e o meu Deus, ele é um Deus que não pode mentir. E tudo que ele fala, e tudo que ele promete, tem que ser cumprido, cabalmente. Esse profeta aqui foi Oséias, lá no capítulo 11, mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo. E aí, nós podemos continuar a leitura, e tem outros lugares onde essa expressão ela vai ser recorrente, para que se cumprisse o que fora dito, para que se cumprisse o que estava escrito. Oh, irmãos, isso é uma segurança para nós. Se o nosso Deus, ele fosse capaz de proferir uma única mentira, não haveria fé cristã. Nós não estaríamos aqui, não haveria esperança, não haveria paz, não haveria nada. Tudo seria um caos na totalidade dessa palavra. Mas ele não pode mentir. É um Deus de verdade. Então, conforme ele tinha prometido e tinha dito, tinha contado, tinha revelado aos seus servos, os profetas, é como aquele pai, ele concebe esse plano de salvação, ele sabe o que vai acontecer, isso está ali no coração dele, é um mistério, mas ele não consegue segurar totalmente esse segredo para si. Aniversário da Anne, vai fazer 18 anos, aí o vô vai dar um carro à Anne, aí o vô já tem tudo planejado, mas é um segredo, Anderson, segura esse segredo. Ele vai segurar, mas não na sua totalidade. Aí vai ter um dia que ele vai falar assim, nossa, esse Corolla é tão bonito, né? Você gosta do Corolla? Gosto, vô, eu gosto. E o preto é o mais bonito, né? Vô, é o preto sim, o preto. Ele vai dando pistas daquilo que ele vai fazer. Até que chega aquele dia, na plenitude dos tempos, 18 anos. E aí a Anne vai ganhar o seu Corolla preto. Na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus veio. Por quê? Por que ele veio nos salvar? Não, ele não caiu de paraquedas. Ele veio porque estava escrito. Porque o Deus da verdade, o Deus que não pode mentir, ele falou. Ele foi dando essas pistas ao longo da palavra de Deus. E aí um dia, que dia glorioso. Um dia tão glorioso o nascimento do Senhor Jesus Cristo nessa terra, que a história da humanidade, agora ela vai ser conhecida como ano 6 antes de Cristo, AC, ano 6 DC depois de Cristo. Dividiu a história, o nascimento do Filho de Deus. E aí o Filho de Deus vem e executa essa grande salvação.
cumpre cabalmente a vontade do Pai e Ele derrama sobre nós essa tão grande salvação. Abra comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Eu acho que vou ficar só aqui por hoje. E está muito bom. Mas Colossenses capítulo 1. Tinha outros, mas acho que Colossenses capítulo 1 vai descortinar, eu espero para você, a grandeza dessa salvação de Deus que foi prometida pelo Pai, que foi planejada pelo Pai. Colossenses 1:3, Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É um versículo maravilhoso. Eu falei o quê? 13 irmãos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Semana passada o Thomas errou, né? Ele falou um versículo e vocês corrigiram, ele falou que estava testando vocês, né? Mas não é o meu caso. Eu errei mesmo. Colossenses 1:13 vai descortinar para nós a magnitude, a grandeza, a beleza dessa salvação que foi planejada no coração do Pai. Ele falou, e porque Ele é um Deus que não pode mentir, a sua palavra se cumpriu e graças a Deus o seu Filho veio. Esse texto, ele é muito interessante. Ele nos libertou do império das trevas. Ele poderia dizer, Ele nos libertou das trevas. Ele nos libertou desse mundo caído. Mas Paulo, divinamente inspirado, ele deliberadamente usa essa palavra império. Império dá essa ideia, o Império Macedônico. Alexandre o Grande, que com 30 e poucos anos já tinha conquistado quase o mundo todo. Um império, uma região vasta. Ele era tão poderoso, aquele homem. E aqui Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas. Irmãos, era um império de trevas. Não havia nenhuma esperança para nós, para que fôssemos salvos, se o Deus que não pode mentir não tivesse primeiramente concebido, em segundo lugar prometido, e em terceiro lugar executado, mandando o Senhor Jesus para nos salvar. Então uma figura que Paulo usa aqui, nos libertou, ela pode ser, ela tem 3 figuras aqui que você pode usar. 3 coisas aqui para ilustrar isso que ele está querendo dizer aqui. Ele nos libertou do império das trevas. Uma das figuras é como um campo de batalha. Você está num campo de batalha. Você está deitado ali porque se levantar a cabeça você vai tomar um tiro. Tem balas zunindo sobre a sua cabeça. Tem aqueles arames ali, como na Segunda Guerra Mundial, arames farpados para todo lugar. Não tem esperança para você. Você está totalmente à mercê do seu inimigo. Ele é mais poderoso que você. Não tem o que fazer. É questão de tempo, você vai tomar um tiro. Que você já está nesse estado de tristeza, são os últimos minutos, e aí vem uma mão poderosa, e ela vem por baixo desse arame, e ela agarra você, e ela te arrasta para fora do campo do inimigo. Foi isso que o Senhor Jesus fez. É isso o que muitos estudiosos dizem, para ilustrar que libertação foi essa que Ele efetuou sobre nós. Nós fomos tirados do terreno do inimigo. Nós íamos morrer lá, irmãos. Mas porque Deus, que não pode mentir, Ele havia prometido que nós não pereceríamos, que havia uma esperança. O Filho dele estava vindo. E por causa disso, nós fomos salvos. Mas há uma outra figura também que nós podemos usar. É alguém que está pescando, os pescadores aí vão entender muito bem. Você está pescando ali na beira do rio, você está pescando ali de sundeiro, ou de vara, ou de molinete, e o terreno é inclinado. Você está sentado aqui no barranco, o terreno é inclinado, ali está o rio, e você está ali tranquilamente pescando. E aí de repente você começa a escorregar, e você começa lentamente
a descer em direção ao rio. E você faz aquele movimento, você se debate para subir, e quanto mais você se debate, você vai descendo aos pouquinhos. E aí, para complicar, vem um jacaré grande, enorme, e ele vem e vê que você está em dificuldades, e ele vem no seu rumo, e ele chega bem pertinho ali e fica só esperando o seu próximo almoço. E você vai mexendo com os pés, e vai mexendo com os pés, e quando chega bem pertinho dele, ele abre a boca, e você, numa última tentativa de se ver livre, você põe um pé aqui na boca dele em cima, na mandíbula, e outro embaixo. É questão de tempo, você vai morrer. E aí uma mão poderosa, ela pega você ali pelo colarinho, e ela te puxa e te põe em segurança em cima do barranco. E essa libertação que o Senhor Jesus proveu para nós. Irmãos, ela não é uma libertação maravilhosa? Não é essa a nossa história? Nós não estávamos à mercê de sermos devorados, nós íamos morrer, não havia nenhuma esperança para nós. E essa mão forte vem e nos agarra e nos põe de volta em segurança no barranco. E a última figura que podemos usar aqui, de acordo com o texto original, ela é tão bela, eu espero que você guarde também no seu coração. É a figura de um pai que está aqui, um pai grandão, um pai alto. Vamos tomar um exemplo do Vilmar aqui, que acho que é o mais alto aqui. Tem 2 metros e quanto, Vilmar? Mais ou menos 2 metros, né? O Vilmar está aqui. E o filhinho do Vilmar está brincando aqui. Está pequenininho, e ele está brincando para lá e para cá. E aí vem um cachorro pitbull. Vou usar o pitbull, mas é um pitbull não adestrado. Aquele cachorro é muito perigoso, ele deveria estar na corrente ali, mas alguém soltou, e ele vem com toda a violência, e vem para cima daquela criança. Ele já está chegando, não consegue vê-lo, você não viu, Wagner, ele já está chegando, ele vai pegar esse menino. E aí, de repente, o Vilmar, rápido, ele pega essa criancinha ali, e faz isso aqui com ela, levanta mais um pouco, e aí o cachorro, ele fica pulando aqui. O Vilmar, ele não vai atacar, ele fica pulando, querendo pegar essa criança, mas ela já está segura aqui. Mas mais do que isso, continua. O Vilmar não apenas tira ele essa distância, mas vai subindo essa criança, vai subindo, e aí coloca ela aqui nos seus ombros, e põe aqui no pescoço dele. Isso não é maravilhoso? Ele nos libertou do império das trevas. Seria glorioso demais se tivesse parado aqui, e nós teríamos que agradecê-lo por toda a eternidade, de ter nos tirado da mandíbula do jacaré, ou do campo de batalha, ou da boca do pitbull. Mas ele não fez só isso. Ele nos libertou, e ele nos transferiu, ele nos transportou para um outro reino. Essas 2 palavras, elas são bastante contraditórias. Ele usa império de trevas, e agora nós estamos no reino do Filho do seu amor. Maravilhosa salvação. E tudo porque foi concebida na mente e no coração de um Deus que não pode mentir. Graças a Deus por ele. Em Efésios diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Gostaria de ler com você, não tem tempo, mas você se lembra, capítulo 2, você lembra como é que começa? Paulo diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, está todo mundo ali na vala, está todo mundo morto. E aí ele vai e trazendo essa obra gloriosa, concebida pelo Pai, executada na pessoa do Senhor Jesus, conduzida pelo bendito Espírito Santo. E aí, de repente, nós já estamos vivos. E nós começamos a nos movimentar dentro dessa vala. Mas ele não para aí, ele vai nos puxando para cima, ele vai nos puxando. E aí, quando a gente nem percebe, nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ele diz, irmãos, que nós estávamos sem Deus, nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. E agora, Murilo, agora nós temos a vida do Filho de Deus habitando dentro de nós. É uma salvação grandiosa. Para que você possa considerar isso e possa meditar sobre essa expressão que Paulo usou ali para o seu amigo, para o seu filho, para o seu co-obreiro, para o seu companheiro Tito. É como se ele dissesse, lembra, Daniel,
nossa fé está apoiada na verdade. E o nosso Deus, Ele é um Deus que não pode mentir. E porque Ele sempre fala a verdade conosco. Isso não é uma segurança para nós? Qual o problema dos relacionamentos? É porque na maioria dos casos a mentira já se instalou. Ela vem se insinuando de uma maneira insidiosa e vem encontrando o seu caminho, e quando acorda, já era. Já não há mais verdade. Mas o nosso Deus é um Deus que não pode mentir. E graças a Deus por isso, é esse Deus que servimos. Não tivemos tempo para compartilhar outras coisas, se o Senhor permitir, em outra situação faremos. Que Deus nos abençoe e nos guarde.